Queridos irmãos, graça e paz. O reino do nosso Deus é um reino eterno, é um reino duradouro, não tem fim. E o reino do nosso Deus é esse reino que está acima, sobre todos os reinos da terra. Reinos humanos passam, mas o reino do Senhor permanece para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, nós temos refletido, temos meditado de forma temática nos últimos cultos, nos últimos momentos nossos. E eu não sei se os irmãos se recordam, mas nós partimos da expressão dita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, em João 10:10, dizendo que Ele veio para dar vida e vida abundante. A vida com Cristo é uma vida abundante. Porém, como conciliar essa promessa feita por Jesus numa realidade cheia de sofrimentos, de lutas, de dificuldades, de frustrações, de traições, de decepções, de enfermidades, de morte, de luto? Como experimentar essa vida abundante, em contrapartida numa existência repleta de sofrimento, de dor? E nós então começamos a pensar um pouquinho sobre práticas, comportamentos, pecados que muitas vezes estão enraizados no nosso coração, que obstaculam essa vida abundante que Jesus tem prometido para cada um de nós. Um desses foi a ansiedade, até porque nesse período de pandemia o que mais brotou em nosso coração foi a ansiedade, foi a preocupação pecaminosa com o amanhã, com a sobrevivência, com a existência nossa. Depois nós estivemos pensando um pouquinho sobre o esgotamento, sobre aquele momento em que mentalmente, fisicamente e espiritualmente nós chegamos ao limite e nos sentimos apáticos em relação a todas as coisas, nos sentimos desmotivados, desencorajados, muitas vezes até paralisados. E nós, naturalmente, vimos à luz da Escritura como superar não apenas a ansiedade, mas o esgotamento, renovando as nossas forças no Senhor, como nos diz Isaías, capítulo de número 40, versículo 31, que aqueles que confiam no Senhor, esses renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas eu quero hoje à noite, queridos irmãos, pensar na continuidade desses assuntos e desses temas que privam, que impedem, que atrapalham a nossa vida no sentido de desfrutar dessa abundância prometida por Jesus. E eu quero hoje à noite tratar com os irmãos sobre autocomiseração. Autocomiseração. E eu quero introduzir fazendo-lhe uma pergunta. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes você já disse, ou quantas vezes você já pensou sobre o seguinte questionamento: por que eu? Por que eu? Não sei se em algum momento da sua vida você já disse isso, ou se em algum momento da sua vida você já até chegou a pensar: por que eu?
Quantas vezes fizemos, ou pelo menos fomos tentados a fazer essa pergunta no meio de alguma dificuldade? Por que isso? Só um minuto, irmãos, meu microfone está com probleminha. Vamos abrindo o texto bíblico, irmãos, Salmo de número 73. Os irmãos podem abrir esse texto. Salmo de número 73. Esse é o texto, irmãos, que nós faremos a análise dele hoje à noite. Fique com ele aberto, daqui a pouquinho a gente vai ler, mas deixe-me apenas finalizar aqui os questionamentos que muitas vezes nós fazemos, não é? Quantas vezes já fizemos, ou pelo menos fomos tentados a fazer essa pergunta no meio de alguma dificuldade? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Se nós formos honestos com a gente mesmo, a gente vai reconhecer que em algum momento, no meio da avalanche, no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, nós já fizemos essa pergunta a Deus. Por que eu? Por que é que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer tamanho sofrimento, tamanha desgraça na minha vida? Vamos ver o Salmo 73, queridos irmãos. Todos encontraram? Vamos ler juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Vamos lá? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados
totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destróis todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Os teus feitos. Amém. Queridos, a tentação da autocomiseração é um problema comum entre não cristãos e entre cristãos. Esse não é um problema que está longe, distante da realidade daqueles que também são cristãos. Muito pelo contrário, é algo que acontece inclusive com aqueles que professam a sua fé em Cristo. E eu quero citar para os irmãos alguns exemplos bíblicos de personagens que fizeram essa pergunta a Deus: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento me alcançou? O que eu fiz para merecer isso? A gente vê, queridos irmãos, já no começo, o grande líder Moisés. Êxodo, capítulo de número 5, diz que Moisés chegou ao faraó e pediu liberação ao faraó para que ele fosse com o povo de Israel ao deserto para celebrar e festejar o Senhor. A resposta do faraó foi uma resposta extremamente cruel, porque na mente dele surgiu a seguinte ideia: ora, se eles estão dispostos a irem ao deserto celebrar, festejar, é porque certamente eles estão desocupados, ociosos, eles estão à toa. Darei a eles uma carga de trabalho ainda maior, ainda mais cruel, ainda mais pesada. E foi isso, queridos irmãos, que aconteceu. O faraó mandou os capatazes egípcios castigarem o povo ainda mais e mandou naturalmente que o povo produzisse, trabalhasse além daquilo que eles já faziam. E frente a esse contexto, Moisés perguntou: mas Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Porque o Senhor me permitiu vivenciar essa realidade. No capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis, que nós já citamos inúmeras vezes aqui, o profeta Elias, que já tinha levado o anúncio ao rei Acabe, que já tinha enfrentado os profetas de Baal, que já tinha logrado êxito lá lá em Querite, lá em Sarepta, que já tinha sido fruto da provisão de Deus, do cuidado de Deus, diante da ameaça de Jezabel, disse: Senhor, por que eu?
Com frequência, queridos irmãos, nós vemos os autores dos Salmos fazendo essa pergunta: Senhor, mas por que eu? E esse Salmo, queridos irmãos, 73, é um exemplo, e creio que ele seja instrutivo, porque ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte é a externalização desse sentimento de autocomiseração do salmista. A partir do versículo de número 2, nós vamos enxergar justamente esse sentimento no salmista. Mas esse salmo não traz apenas o sentimento de autocomiseração que havia no coração do salmista, mas traz também a cura, a solução que ele teve naturalmente para superar esse problema na sua vida. E é interessante que a gente enfatize, queridos irmãos, que Deus, em sua palavra, e por causa do seu amor, graça e misericórdia, tem solução não apenas para a ansiedade, não apenas para o esgotamento, não apenas para a autocomiseração, mas Deus tem solução para todos os problemas da nossa vida. Basta que o busquemos verdadeiramente, basta que o busquemos sinceramente, basta que o busquemos de forma perseverante. E ele naturalmente traz a solução para os problemas da nossa vida. No Salmo 73, nós encontramos um homem claramente sentindo pena de si mesmo. Por que eu? O que eu fiz para merecer tamanho sofrimento? Porque todos me abandonaram? Foi esse o sentimento de Elias lá no capítulo 19. Senhor, todos os profetas morreram, todos os fiéis ao Senhor morreram, só restou a mim, Senhor. Eu fiquei sozinho. É melhor que o Senhor tire a minha vida. Elias, Moisés, o autor do Salmo 73, todos estavam sentindo pena de si mesmos. Que é esse o sentimento de autocomiseração. E é importante, queridos irmãos, nós ressaltarmos, antes de nós vermos, não é, a solução de Deus para o problema da autocomiseração, é importante que a gente destaque que esse problema não pode ser resolvido e combatido de forma direta, de forma objetiva. Em outras palavras, Deus não quer que enfrentemos esse problema tentando responder à pergunta: por que eu? Quando estudamos o Salmo 73, nós não encontramos uma lista minuciosa, detalhada, dos motivos e razões pelas quais o salmista estava experimentando aquele sofrimento, ou a resposta pela qual Deus estava naturalmente dando a ele diante do porquê eu. Saber que algo aconteceu em nossa vida não muda a realidade do fato em si, ou saber o porquê algo aconteceu. O que é que nós deveríamos fazer? Em vez de perguntar por que eu, nós deveríamos perguntar: agora que isso aconteceu comigo, como é que eu devo reagir? Como é que eu devo lidar com essa situação? Em vez da gente ficar o tempo inteiro se perguntando por que isto aconteceu comigo, por que eu, nós deveríamos estar, já que isso está acontecendo na minha vida, já que isso aconteceu comigo, como é que eu posso reagir, como é que eu posso superar, como é que eu posso lidar com essa situação em minha vida? Só a partir desse fato, queridos irmãos, nós
conseguiremos de fato superar e vencer a autocomiseração. E é interessante a gente destacar isso, porque esse questionamento, ele é um questionamento inútil, improdutivo. Nós nunca conseguiremos compreender e entender todos os porquês. Todos os porquês, só há uma pessoa que sabe respondê-los, que sabe todos eles, é Deus. E muitas vezes Deus não nos mostra, não nos diz. Mas Ele sim nos mostra o caminho que nós devemos trilhar para que a gente possa superar, vencer e lidar com os acontecimentos da nossa vida. Vamos olhar para o Salmo 73, especialmente dos versículos 2 ao 14, que é onde nós encontramos as causas da autocomiseração, e depois nós vamos para os versículos 15 a 28, para que a gente observe a cura para esse mal. E vamos ver aqui as causas da autocomiseração. Primeira causa que nós encontramos no versículo de número 3, que contribuiu para esse sentimento de autocomiseração do salmista, foi a sua inveja pecaminosa. Olha o que diz o versículo de número 3, queridos irmãos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A palavra de Deus, queridos irmãos, nos ensina de forma muito clara que inveja é maligna e causa destruição na vida da pessoa. E você pode me perguntar, o que é inveja? A inveja começa com um forte desejo por algo que é de outra pessoa. Tanto é que quando nós nos deparamos com situações onde as pessoas desejam aquilo que nós temos, nós imediatamente rotulamos dizendo, fulano é invejosa, fulano é invejoso. Porque de imediato a nossa ideia de inveja é justamente essa. Um forte desejo por algo que é de outra pessoa. Mas a inveja é ainda pior, porque ela não é apenas esse desejo forte por algo que é de outrem. Pessoas invejosas pensam que merecem o que a outra pessoa tem, tanto quanto ou ainda mais do que a outra pessoa merece tê-lo. O invejoso, a invejosa, não é aquela pessoa que apenas tem o desejo forte de ter o que outra pessoa tem. É pior do que isso. Ela entende que merecia ter tanto quanto ou até mais do que o que a outra pessoa tem. Eu vou exemplificar biblicamente. Quando nós lemos a Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo de número 30, nós encontramos o relato de duas irmãs, onde uma teve inveja da outra pelo fato de não poder gerar filhos, a Raquel e Lia. Está lá em Gênesis capítulo de número 30. Você vai perceber que Raquel teve inveja de Lia porque ela não podia gerar filhos. Então, a primeira razão pela qual o salmista aqui desenvolve esse sentimento de autocomiseração foi a inveja pecaminosa que havia no seu coração. Segundo, além da inveja, o salmista estava enfrentando a autocomiseração por causa do seu exagero pecaminoso. Quero que você olhe comigo aí para o texto e você vai perceber o exagero que o salmista faz. E ele faz em duas direções. Ele faz na direção dos ímpios, objeto da sua inveja, e ele faz na sua própria direção,
no sentido de minimizar ou até mesmo não enxergar as bênçãos e dádivas de Deus em sua vida. Olhe comigo os exageros. Versículo de número 4 do texto lido, a parte A. Para eles, para os ímpios, o que é que diz o salmista? Não há preocupações. Eu vos pergunto, mesmo aqueles que são ímpios, que não vivem uma vida aos pés de Cristo Jesus, não experimentam preocupações? Preocupações são realidades de todos os mortais. Mas o salmista, no seu ápice da autocomiseração, olhou para os ímpios e disse de forma exagerada: eles não se preocupam com nada. Qual o segundo exagero aqui, queridos irmãos? Parte B, do versículo 4. O seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, eles não enfrentam enfermidades, eles não enfrentam doenças. É verdade isso, queridos? A pandemia, trazendo para a nossa atualidade, mostra que não, que tanto crentes, tanto servos de Deus, como ímpios, como pessoas que não temem a Deus, são acometidas da mesma maneira, da mesma forma. Mas o salmista, no seu exagero pecaminoso, disse: eles não adoecem, eles não têm problemas físicos. Terceiro exagero do salmista, versículo de número 5, queridos irmãos: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O salmista olha para a vida dos ímpios e, movido por esse exagero pecaminoso, ele diz que os ímpios não sofrem, não passam por lutas, não passam por enfermidades, não são afligidos em nada, em absolutamente nada. Porém, nós sabemos que isso não é verdade. O sofrimento, a morte, a enfermidade, a dificuldade financeira, a crise familiar, ela se instaura na vida de qualquer ser humano. Mas o salmista estava tão embebecido com o seu sentimento de autocomiseração, que ele olhou para os ímpios e simplesmente exagerou, dizendo que eles não passam por problemas, não passam por lutas, não enfrentam nenhum tipo de adversidade. E além de enxergar, queridos, a prosperidade e tranquilidade dos ímpios, o salmista faz um exagero em relação à sua própria vida, no sentido de minimizar ou inutilizar a sua relação com Deus. Olha o que diz o versículo de número 13. Depois que ele detalha toda essa situação, o que é que ele diz no versículo de número 13? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Essa palavra inútil ou inutilmente significa literalmente em troca de nada. O que é que o salmista estava dizendo aqui? Ele estava dizendo: com efeito, eu não ganhei absolutamente nada de bom da parte de Deus, pelo fato de ter conservado puro o meu coração, pelo fato de ter mantido a minha vida próxima a Deus. Eu não ganhei nada em troca, muito pelo contrário. O versículo de número 14 nos mostra as palavras do salmista dizendo que: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele está fazendo aqui essa reflexão e está dizendo: olha, foi inútil me manter próximo a Deus, foi inútil me manter numa relação de intimidade, de fidelidade, de comprometimento com Deus, porque eu não recebi nada em troca de bom da parte de Deus.
Pelo contrário, Deus só tem me castigado, Deus só tem me afligido, Deus só tem derramado sofrimento sobre a minha vida. Percebem, queridos irmãos, como o sentimento de autocomiseração aqui no salmista era tão intenso, que fez com que ele cegasse e não contemplasse as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, porque alguém dominado pela autocomiseração ignora as bênçãos de Deus, os favores de Deus. Quando a autocomiseração invade o meu coração e o seu coração, nós nos tornamos indiferentes aos cuidados, às bênçãos, às dádivas de Deus sobre as nossas vidas. Foi isso que o salmista disse aqui. Inveja pecaminosa, exagero pecaminoso. Qual outro motivo que leva o salmista a desenvolver esse sentimento de autocomiseração? Era a confusão que havia na sua mente acerca da natureza e da fonte da verdadeira bênção. Versículo de número 3, o salmista diz assim: vi a prosperidade dos ímpios. Vi a prosperidade dos ímpios. Ele não havia visto a verdadeira prosperidade. E eu quero, queridos irmãos, me aprofundar com vocês nessa palavra, que quando nós a ouvimos, parece que dá um medo de nós lidarmos e usarmos a palavra prosperidade, em virtude da teologia da prosperidade. Mas é preciso, queridos, que nós entendamos corretamente o que a palavra de Deus nos ensina. E Deus promete em sua palavra que os seus filhos, preste bem atenção nisso, Deus promete em sua palavra que os seus filhos serão prósperos e ricos. Isso é promessa de Deus. E nós sabemos, queridos irmãos, que o Deus que promete é o Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Espere um pouquinho, não me rejeite de imediato pensando que eu bebi da teologia da prosperidade. Estou falando de teologia bíblica. Agora, se Deus promete que os seus filhos serão prósperos e ricos, como nós podemos lidar e responder à realidade de que nem sempre nós temos o melhor carro do ano, nem sempre nós temos a melhor casa, nem sempre nós temos o melhor salário, nem sempre a nossa conta bancária é gorda, é abundante? Como conciliar isso? É porque a Bíblia deixa claro, queridos irmãos, que as riquezas de Deus não são materiais. Deus deixa claro na sua palavra que a riqueza, que a prosperidade que Ele promete e cumpre na vida dos seus filhos não está diretamente relacionada às questões materiais. De modo que eu reafirmo, a Bíblia promete prosperidade e riquezas para aqueles que conhecem a Deus. Quando entendemos qual é a verdadeira natureza da prosperidade, o nosso relacionamento com Cristo é muito mais valioso do que todo o dinheiro do mundo, pois só esse relacionamento pode nos salvar da condenação eterna. Hoje pela manhã nós meditamos sobre o encontro de Jesus com Zaqueu,
o maioral dos publicanos, um homem rico, com muitas posses, mas a sua alma empobrecida, infeliz, porque o dinheiro poderia comprar muitas coisas para Zaqueu, pode comprar muitas coisas para mim e para você, mas não compra a felicidade, a alegria, paz, satisfação, porque essa só Jesus nos dá. Prosperidade e riquezas que Deus nos dá, sua sabedoria, sua salvação, sua alegria em nosso coração. Mas o salmista, embebido do sentimento de autocomiseração, olhou meramente para a prosperidade material dos ímpios e ficou com sua mente confusa sobre a natureza, sobre o que de fato é bênção. Por fim, queridos, o salmista estava enfrentando o sentimento de autocomiseração por causa de um tipo de aborrecimento pecaminoso. O que é que significa aborrecer? Aborrecer é ficar tão preocupado com um problema que o seu pensamento se consome apenas com aquilo. Essa é a ideia de aborrecer-se. É ficar tão preocupado com um problema que o pensamento se consome apenas com aquilo. No Salmo de número 73, aliás, no Salmo de número 37, se os irmãos porventura voltarem aí às suas Bíblias para esse texto e lerem com calma, os irmãos vão perceber, abram aí por gentileza o Salmo 37. Porque nesse salmo, por cerca de 3 vezes, o salmista repete a expressão não te aborreça, não se aborreça, ou como nós temos já no versículo de número 1, o que é que diz aí? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Se você continuar a leitura do Salmo, você vai encontrar essa expressão, versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. 3 vezes nesse Salmo, o salmista repete essa expressão, não te aborreça, não te indignes, deixa a ira. Ou seja, esse sentimento que faz com que a pessoa fique tão preocupada com um problema, que chegue a se consumir. E o salmista diz, não faça isso, mas era justamente o que havia no Salmo de número 73. A mente do autor do Salmo 73, ela estava voltada somente para a prosperidade dos ímpios e para a ausência de prosperidade em sua própria vida. Esses pensamentos, queridos, consumiram o salmista por um tempo, a ponto dele fazer esse questionamento: por que eu? Por que eu? Agora, do versículo 2 ao versículo 14 do Salmo 73, nós vimos os motivos, as razões pelas quais o salmista desenvolveu o sentimento de autocomiseração: inveja, visão exagerada das coisas, entendimento errado da verdadeira prosperidade e aborrecimento pecaminoso. Se o salmo terminasse no versículo 14, nós estávamos fadados ao fracasso, porque só veríamos o lado ruim. Mas o salmo continua. E a partir do versículo 15, nós começamos a encontrar a cura, a terapia para a autocomiseração. E vamos pensar um pouquinho sobre o que o salmista tem a nos ensinar no sentido de cura, de solução. Primeira parte aqui da cura do salmista é exercer autocontrole
sobre as próprias palavras. Olha o versículo de número 15. O salmista diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, se referindo ao que ele disse no versículo 2 ao 14, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O salmista assume aqui, queridos irmãos, abruptamente, repentinamente, o controle de si mesmo. É como se a sua mente viesse pensando, refletindo besteira, asneiras, e num dado momento ele dissesse assim: eu preciso parar, eu não posso dar vazão a esses pensamentos, a essas palavras, eu não posso divulgar esses pensamentos, propagá-los, porque eles podem destruir a minha vida e a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Ao compreender, queridos irmãos, a importância de guardar a língua, ele tomou o controle aqui de suas palavras para não pecar mais. E aí nós nos recordamos de conselhos tão negligenciados nos dados pelo autor de Provérbios, como por exemplo Provérbios 10, 19, quando o autor diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O Provérbios ainda nos ensina mais, no 13:3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Vencer a autocomiseração requer um freio na língua, assim como fez o salmista aqui no versículo de número 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Vencer a autocomiseração, queridos, envolve também exercer controle sobre os nossos pensamentos. Nós sabemos, queridos irmãos, que os salmos, boa parte deles, boa parte foi escrita num contexto de crise existencial. E naturalmente o salmista externalizou, escrevendo, registrando. Quando nós nos voltamos para o Salmo 42, nós vemos o diálogo do autor com ele mesmo. Ele não está dialogando com outrem, ele está dialogando com ele mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista está pensando, está refletindo, está vivenciando ali as suas crises, mas ao mesmo tempo ele está exortando, admoestando a ele mesmo. Não era ninguém externamente que estava dizendo isso a ele. E o Salmo 73 é algo semelhante. O salmista está ali fazendo reflexões, análises, ponderações sobre a vida, sobre aqueles que o cercavam. E ele então entendeu que para vencer a autocomiseração, ele precisava controlar suas palavras, ele precisava controlar os seus pensamentos. Lembram daquela expressão muito popular nossa? Mente vazia, oficina de Satanás. Mente desocupada, mente ociosa. E aí, diga-se de passagem, não com preocupações erradas, mas focando naquilo que é prioridade, que é de valor, que é virtuoso, como ensinou Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vencer a autocomiseração exige, queridos irmãos, controle das nossas palavras e exige controle dos nossos pensamentos. Nossa murmuração
pode ser uma pedra de tropeço aos que estão à nossa volta, talvez até tentando-os a pecar. Por isso que o salmista diz aí no versículo 15: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído os teus filhos. O mal de propagar aquela lamúria, aquela murmuração, aquele queixume, aquele azedume, não estava sendo apenas para ele, mas para os que estavam no seu entorno, à sua volta. Lembram lá de Moisés? Quando o povo começou, ou quando uns começaram a murmurar, aquilo ali foi contagiante. De modo que daqui a pouquinho estava o povo todo reclamando com a liderança de Moisés, murmurando. Então, vencer a autocomiseração exige esse controle da nossa mente e esse controle das nossas palavras. Segundo passo aqui, queridos, para vencer a autocomiseração é ir até o santuário de Deus. O salmista, ele chegou num ponto que ele compreendeu que aquele questionamento seu inicial era inadequado. E quando foi que isso aconteceu? Olha o texto, irmãos. Quando nós voltamos para o Salmo 73, e nós encontramos o salmista no versículo de número 17. Até que, fiz o quê? Entrei no santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus? Qual era o local do santuário de Deus? O que o salmista diz quando usa essa expressão? É o lugar da palavra, é o lugar da oração, é o lugar da reflexão, é o lugar da meditação, é o lugar da quietude da alma. Até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu parei, até que eu refleti, até que eu vi a palavra de Deus, até que eu orei, até que eu comecei a considerar aquilo que de fato tem algum valor. E ele, quando faz isso, queridos irmãos, entende a real condição dos ímpios. Versículo de número 18, o que é que diz aí? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. O salmista começa a olhar para os ímpios que do versículo 4 ao 14 era objeto de sua inveja, e agora diz: eles não têm nada invejável. Eles não têm nada que desperte no meu coração inveja. Por quê? Porque olha o destino deles, olha a instabilidade deles, olha a insegurança deles. Versículo de número 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele compreendeu que os ímpios não gozavam de paz, nem estavam imunes ao sofrimento. Lembram dos versículos iniciais? Quando ele olhou para os ímpios e disse: eles prosperam, eles não têm preocupações, o seu corpo é sempre sadio, não participam das canseiras dos mortais. Agora, refletindo, ponderando, analisando, o salmista diz: eles são instáveis, eles são inseguros, eles são aniquilados, eles de súbito são destruídos. Versículo de número 20: como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O salmista agora diz:
É dessa pessoa que eu estava sentindo inveja? É dessa pessoa que não tem garantia nenhuma da sua eternidade que eu estava tendo inveja, que eu estava exagerando, que eu não estava compreendendo e deixou a minha mente confusa sobre o que é de fato prosperidade e riqueza? O salmista, queridos irmãos, ele não apenas entende a real condição dos ímpios, e aqui é um ponto importante, ele também passa a entender que a principal razão do sentimento de autocomiseração era ele mesmo. Olha o que diz o versículo de número 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal à tua presença. Queridos, aqui é muito importante ver que o salmista não está agora atribuindo o sentimento de autocomiseração a outras pessoas, ou a coisas que outras pessoas fizeram a ele. Ele está olhando para ele mesmo e dizendo assim: a culpa é minha. Fui eu que deixei o meu coração azedar, amargar. Fui eu que me tornei a semelhança de um animal irracional. E por essa razão, disse e pensei aquilo que expressei nos versículos 2 a 14. O verdadeiro problema aqui, queridos irmãos, do salmista, não era os ímpios, era ele mesmo, era o seu próprio coração, era a sua própria maneira de enxergar. Porque há uma tendência, né? E aí os teólogos chamam de síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? É a síndrome da transferência de responsabilidade. Quando Deus chega para Adão e diz assim: Adão, você comeu daquela árvore? O que foi que Adão disse? Ah, Senhor, foi aquela mulher que o Senhor me deu. Não é isso que está fazendo aqui o salmista, porque o problema não era os ímpios, o problema era ele mesmo. A autocomiseração se instala no nosso coração, não é por causa do que as pessoas fazem a gente, mas é por causa da maneira como nós reagimos. E aí desenvolvemos esse sentimento. O verdadeiro problema era que ele não estava pensando corretamente sobre a situação. E ele diz: eu estava embrutecido. Eu era como um animal irracional. Aceitar a responsabilidade por nossos problemas é fundamental para vencermos a tendência de sentir pena de nós mesmos. Aceitar a nossa responsabilidade por nossos problemas é fundamental para vencermos a tendência de sentir pena de nós mesmos. Ah, coitadinho de mim, bichinho de mim. Transferimos a responsabilidade para outrem e não olhamos e enxergamos e não assumimos as responsabilidades dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas palavras. E desenvolvemos e nos aprofundamos nesse sentimento de autocomiseração. A autocomiseração não é causada por nossos problemas, mas por nossas reações. Como nós reagimos diante dos problemas que nós causamos. E a terceira parte da vitória, além de controlar pensamentos e palavras, a terceira parte aqui, queridos irmãos, para vencer esse sentimento de autocomiseração, é meditar
nos privilégios que nós temos como filhos de Deus. Eu queria que você olhasse comigo agora a parte final do Salmo 73, para que a gente caminhe para a parte final da mensagem. Porque o salmista, ele agora sai, como eu disse, daquele estado de autocomiseração, desenvolvido nos versículos 2 a 14, e agora a partir do versículo 15 ele vai para a terapia, para a cura. E a terceira parte dessa vitória é analisar, entender, compreender as bênçãos de Deus, como filhos de Deus. Olha aí, versículo de número 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. O que é que o salmista estava ressaltando aqui? A bênção de estar sempre com Deus e ter seu apoio e conforto sempre. Às vezes, irmãos, a gente diz diante dos problemas: quando eu passei por aquele vale, só Deus ficou comigo. E a gente quer quem mais? E a gente precisa de quem mais? Porque Deus é suficiente, porque Deus é pleno, e se nós temos Deus, nós temos tudo. Então, quando passamos pelos vales e desertos da vida, nos lembremos: o Senhor nos sustenta pela sua mão, o Senhor nos segura, o Senhor está conosco. E nos reportamos às expressões dos profetas quando diziam: se um pai e uma mãe esquecerem dos seus filhos, o Senhor ainda não se esquecerá de nós. Louvado seja o Senhor. O que mais o salmista vê de bênção da parte de Deus? Além de companhia, além de apoio, além de conforto, direção divina. Versículo de número 24, parte A: tu me guias com o teu conselho. O salmista está agora agradecendo a Deus, está contemplando como é bom ser guiado, ser direcionado, ser comandado por Deus. É o seu guia. Qual é outra bênção? A bênção da segurança, não apenas terrena, mas eterna. Versículo de número 24, a parte B: e depois me recebes na glória. Aí o Salmo 23, o salmista, quando fala sobre a figura do pastor e do anfitrião, especialmente, ele diz: o anfitrião é aquele que prepara uma mesa, um banquete na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque nós sabemos o que nos aguarda, porque nós sabemos para onde estamos indo, porque nós sabemos quem é que nos receberá na glória. É o anfitrião, Jesus. E o salmista reconhece e enxerga isso agora. O que mais ele vê de bênção? Versículo de número 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A força que vem de Deus. Isaías 40, 31, o que é que diz lá, irmãos? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, caminham e não se fadigam, correm e não se cansam. É o renovo da força do Senhor, do ânimo do Senhor, que estava ali segurando, que estava amparando. Paulo, quando disse lá em 2 Coríntios sobre o seu sofrimento, sobre a sua dificuldade de lidar com o espinho na carne, pediu a Deus para que Deus tirasse, e Deus disse: a minha graça te basta. Paulo disse assim: eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos. Por quê? Porque quando eu sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Versículo de número 25, qual é a outra bênção que o salmista agora enxerga? A suficiência de Deus. Versículo 25, o que é que diz aí, irmãos? Vamos lá. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza. Quem é mais valioso do que Jesus?
O que eu posso ter de mais precioso do que Jesus? Que tesouro maior eu posso ter senão Jesus? Ele entende, queridos irmãos, que Deus é suficiente para a sua vida. Mais bênçãos, o salmista vê ainda, versículo de número 28, ele compreende a bênção da proteção divina. Vamos lá? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os dias os seus. Ele é o meu refúgio. Lembram lá do Salmo 27? Quando o salmista disse assim: ainda que se declare a guerra contra mim, ainda que um exército se acampe, ainda que os malfeitores, os ímpios, venham urdir planos contra mim, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a torre segura, o Senhor é quem me ampara, o Senhor é quem me protege. Salmo de número 121, eu ergo os olhos para os montes e eu me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que não dorme, não cochila, guarda a minha entrada e a minha saída. Esse é o Deus que nos protege, esse é o Deus que nos guarda. É essa proteção que o salmista estava agora contemplando como bênção, como dádiva da parte do Senhor. E ele finaliza, queridos irmãos, o versículo de número 28, retomando e enfatizando a responsabilidade humana na Missio Dei, na missão de Deus. A Missio Dei, a missão de Deus de reconciliar consigo o mundo, não é estabelecida com o advento da vinda de Cristo. Está lá em Gênesis 3, a partir do proto-evangelho. Olha o que diz o versículo de número 28, a parte final: para proclamar todos os dias os seus feitos. O que é que o salmista está fazendo aqui? Ele está lembrando do verdadeiro propósito da sua vida: proclamar os feitos de Deus, glorificar a Deus. Pergunta do nosso catecismo: qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muitas pessoas vivem sem sentido, sem propósito. O salmista diz: não, eu tenho propósito, eu nasci com uma finalidade, eu nasci com um objetivo, eu estou aqui para cumprir um propósito estabelecido por Deus: proclamar os seus feitos a todas as nações. Interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 5 a 6, ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nosso propósito na vida é glorificar a Deus em tudo que nós fizermos e pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu quero concluir, queridos irmãos, dizendo que vencer a autocomiseração é realmente uma questão de transformar nosso coração pela renovação da nossa mente. Requer uma mudança em nossa forma de pensar, exercendo controle sobre nossas palavras e pensamentos, indo ao santuário de Deus em busca de sabedoria e de entendimento, e meditando em nossos privilégios como filhos de Deus. Crentes cujas vidas são
caracterizadas por essas coisas não sucumbirão à tentação de perguntar: por que eu? Não importam as circunstâncias, o seu coração e mente estarão transbordando com o conhecimento de Deus. Cuidado, irmãos, com a autocomiseração. Não tenha pena de você mesmo. Vença a comunhão com o nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor de fato nos cure nessa noite. Quantas vezes, Deus, nós desenvolvemos esse sentimento tão nocivo, tão prejudicial, tão destrutivo? Quantas vezes ficamos estagnados, paralisados, com pena de nós mesmos, dominados pela autocomiseração, nos sentindo vítimas, nos sentindo coitados de tudo e de todos. Ó Deus, nos cura desse mal, nos ajuda a vencê-lo, a superá-lo. Nos ajuda, Senhor, a termos uma postura correta frente às adversidades, aos problemas, às circunstâncias que acontecem em nossa vida. Não deixa, Deus, que a nossa vida espiritual seja medíocre, porque está aprisionada pela autocomiseração. Nos faz, Senhor, desfrutar dessa vida abundante que o Senhor prometeu e de fato cumpre para aqueles que andam retamente com o Senhor, para aqueles que te buscam verdadeiramente, para com aqueles que entendem que não há outro tesouro, outra joia mais valiosa neste mundo que não o Senhor. Deus, tem misericórdia do nosso coração, do nosso interior, nos sara, nos cura para o louvor da Tua glória, nos liberta, Deus, de traumas, de frustrações. Cura, Deus, as nossas emoções, para que sejamos crentes felizes, alegres, que contemplam as Tuas bênçãos, que proclamam a outras pessoas não murmurações, não queixumes, mas que proclamam os Teus grandes feitos, as Tuas maravilhas. Tira da nossa boca, Senhor, a murmuração, o queixume, a lamúria, e enche-nos, ó Deus, de louvor, de cântico ao Senhor, de exaltação ao Teu nome. Não permitas, ó Deus, que o nosso coração azede, que o nosso coração seja tomado por amarguras, mas nos faz experimentar essa vida abundante que o Senhor tem reservada para cada um de nós. Pedimos que o Senhor de fato nos cure e nos liberte para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.